Bom, vamos lá agora resolver esse exercício. Acompanhe comigo. Em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades e cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme, na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Ou seja, então o campo elétrico uniforme está para baixo, certo? Na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade local. Tá? Observou-se que, com campo elétrico de módulo 2 vezes 10 a terceira volts por metro, ou newton por coulomb, é a mesma coisa, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem, olha aí os dados que ele nos deu. Note a DOT, a carga do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, carga do próton mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pede aí, ó, o número de elétrons. Tem 100 elétrons a mais que prótons, 100 elétrons a menos, o número de prótons e elétrons são iguais, e aí, né? E ele diz que estão caindo, então, com velocidade constante, não é isso? Então tá. Acompanhem comigo agora como que a gente faz. Vem comigo. Galera, é o seguinte, ó. Eu tenho, então, uma placa, aqui como se fosse uma placa. Isso aqui lembra gotas de Millikan, tá? As gotas de Millikan. A ideia é a seguinte. Aqui eu tenho um campo elétrico que está orientado para onde? Ele falou que o campo elétrico está orientado para baixo. Na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Beleza. Se o campo elétrico está para baixo, é porque aqui em cima essa placa só pode ser positiva e aqui embaixo só pode ser negativa. Tá certo? Agora pensem comigo. Eu tenho uma massa aqui que eu vou chamar de eminho. E eu tenho quem puxando para baixo? Eu tenho o peso dela puxando para baixo, não é isso? Tenho o peso puxando ela na vertical para baixo. Agora, vocês concordam comigo que para descer com velocidade constante, a soma das forças tem que ser igual a zero? Para descer com velocidade constante, a soma das forças tem que ser igual a zero, não tem? Para a soma das forças ser igual a zero, eu não posso colocar a força elétrica para baixo. Necessariamente tem que colocar para cima. Então, a força elétrica tem que estar necessariamente para cima, a força elétrica. Bom, se a força elétrica necessariamente tem que estar para cima, então essa carga deve ser o quê? Positiva ou negativa? Para dar uma força para cima, isso aqui é positivo, ela deve ser negativa, não deve? Então a carga dela é negativa, ela tem um excesso de elétrons. Então ela tem um excesso de elétrons, tá certo? Então isso nós já sabemos, tá? Que tem um excesso de elétrons então. Então se ela desce com velocidade constante, força elétrica deve ser igual ao peso, não deve? Beleza. Então vamos começar a fazer agora, vem comigo. Ó, a força elétrica tem que ter a mesma intensidade da força peso. A força elétrica é o FIC, carga, vou colocar aqui em módulo, vezes campo elétrico, igual a massa, vezes a gravidade. Certo? Tá, eu tenho que a carga, eu posso colocar que é N vezes E. E isso aqui, ó, para quando você não lembra, ó, se você quiser lembrar, o Q é igual a NE. O N é o número de cargas em excesso ou em falta e o E é a carga elementar. O número de elétrons em excesso ou em falta e aqui o E é a carga elementar. Então eu vou colocar aqui NE. N vezes a carga elementar, vou colocar em módulo, vezes o campo elétrico igual a massa vezes a gravidade. Agora vamos começar a substituir. Nós temos então que o N vezes, quanto que é o E? 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o campo elétrico que ele nos deu lá,
que é 2 vezes 10 a terceira, volts por metro ou newton por coulomb, que é igual à massa, que é 3,2 vezes 10 elevado a menos 15, vezes o g, que é a aceleração da gravidade, que é 10, ou 10 elevado a 1, que é a mesma coisa. Certo? Agora é só nós começarmos a simplificar. Por exemplo, 2 vezes 1,6, 3,2. Com 3,2 aqui, simplificamos, não é isso? Então, olha só o n igual. Aqui ficou 10 a menos 14, 10 a menos 14. Aqui dá 10 a menos 16, 10 a menos 16. O 10 a menos 16, ele vem dividindo, não vem? Ó, 10 a menos 19 com 10 a terceira, 10 a menos 16. Ele passa para cá dividindo. O 10 a menos 16, ele vai subir, vai ficar elevado ao expoente positivo, inverte o sinal do expoente. Então, ó, aqui em cima tinha dado 10 a menos 14. Aqui embaixo dá 10 a menos 16, não é isso? Então vai ficar 10 a menos 14, sobe o 10 a menos 16, fica 10 a mais 16, porque inverte o sinal do expoente. Né? Então isso aqui dá 10 a 2, ou seja, 100. Tá? Dá 100. Ou seja, se ele está carregado negativo, quer dizer o quê? Que ele tem em excesso 100 elétrons. Então tem 100 elétrons a mais do que prótons. Então ele possui 100 elétrons a mais do que o número de prótons. Certo? É isso. Então vamos ver agora as alternativas? Vamos lá, acompanhe comigo. Olha lá na resposta letra B, 100 elétrons a mais que prótons. Então tá aí, é só isso. Isso aí lembra o experimento de gotas de Millikan. Tá bom? Continue com a gente. Um grande abraço, valeu!